Boa noite, gurias que estão entrando. Então, como eu estava falando antes de aparecer aqui uma mensagem de autodestruição dessa mentoria, hoje vamos ter a mentoria com a Lohane para falar, uma contadora maravilhosa para falar sobre MEI, a importância de se ter um MEI, os benefícios, como fazer isso, para que serve, do que se alimenta, onde mora. E amanhã teremos, então, uma mentoria com a Gabi, que faz o meu Instagram profissional, que é a Gabi da Velvet, e ela faz também o perfil das Lolas, que é a minha ONG. A Gabi está comigo há muitos anos, e ela vai ensinar vocês também como colocar o negócio de vocês no Google, que é bem importante, né? Quando as pessoas pesquisam, a gente tem que estar lá no Google para ver se realmente a gente existe. Mais uns minutinhos, tá, Lohane? Porque como eu comi mosca aí... 2 minutinhos e bora lá. Quem já tem MEI, levanta a mão. Muito bem. Pode levantar a mão ali nos bonequinhos também, não precisa levantar a mão na foto. A Lu tem, a Esther tem, a Miriam tem, a Giovana tem, a Eli tem, Lohane tem, eu tenho. Muito bem. Todo mundo que trabalha no Instituto tem que ter para emitir nota fiscal. E aí, dona Flavinha? Sabe o que eu estou gostando de ver, gurias, nos grupos? Os certificados, ó. Todos os dias agora tem certificados aparecendo de conclusão da jornada. Isso está sendo muito legal. A Giovana está dançando até. Isso está sendo muito legal de ver a mulherada correndo atrás, concluindo a jornada para poder participar aí da premiação. Bom, vamos lá então. Gurias, hoje a nossa mentoria, então, é com a Lohane, uma das nossas educadoras, para falar da importância de se ter um MEI. E amanhã, reforçando, nós temos outra mentoria bem importante, que é como ter o seu negócio no Google, tá? Para quem não conseguir assistir amanhã, assiste depois, tá? Porque é bem importante, bem interessante. A Gabi, por exemplo, faz meu Instagram há anos e eu só entrei no Google agora porque ela me deu me ameaçou. Fui ameaçada por Gabriela. Amanhã a gente conversa com ela. Mas ela disse, tu tem que aparecer no Google, porque se te pesquisarem, te procurarem, tu não está lá, quem é Juliana na fila do pão? Quem é Juliana cerimonialista? Quem é você, afinal, que não está no Google? Então, fui lá e fiz meu Google. Bom, gurias, vou passar a palavra agora para a Lohane, estarei por aqui, qualquer coisa. Mesma coisa, vão entrando, colocando seus nomes, o nome da sua educadora, sua cidade aí do ladinho. Depois a Lohane vai permitir que vocês façam perguntas, né? Peguem leve com ela, por favor. E a outra, por favor. Falamos depois, então. Beijo, boa aula, Lohane, boa sorte. Boa noite, tudo bem, meninas? Tô bem nervosa, mas tá bom. Vamos lá. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha janelinha. Dá para ver? Todo mundo tá vendo? Então tá bom, vamos lá. Bom, vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, e depois eu entro com a mentoria sobre o MEI.
Então, vamos lá. Meu nome é Lohane Cristina Matias da Silva, tenho 34 anos, sou formada em Recursos Humanos e Ciências Contábeis. Sou mãe, empreendedora, amo viajar e sonhadora. Né? Meu maior sonho é poder ver o empreendedorismo crescer e pessoas construir sonhos como eu estou. Né? Sou muito sonhadora, sempre sonhei em ter a minha independência financeira desde os meus 15 anos, né? E hoje sou mãe solo e construo os meus sonhos, né, com os meus objetivos. Bom, comecei a trabalhar aos meus 15 anos, né? Sempre fui atrás dos meus objetivos, comecei a cursar a faculdade de administração, não me identifiquei e troquei por recursos humanos. Nesse período engravidei, e mesmo assim, não desisti da faculdade, finalizei, né? Mesmo com um bebê recém-nascido, comecei a trabalhar com meu pai, que era contador, né? E nisso me interessei pela contabilidade, né? O meu pai faleceu em 2019, e mesmo sem ter me formado, assumi a contabilidade, o escritório sozinha, né? Com um cliente só, que ficou comigo, e eu fui ali, né? Em 2024, finalizei a minha faculdade, em julho de 2024, finalizei a minha faculdade, e em abril de 2025, consegui tirar minha carteira profissional, né? Não foi fácil, mas hoje sou empreendedora formada em ciências contábeis, dona do meu próprio negócio. Cuido das empresas e ajudo empreendedores a crescer, né? E esse é o meu maior objetivo, né? Ver pessoas crescendo, ver empreendedores crescer, tá? Bom, vamos lá. Como criar o seu meio de empreendedora, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho, vou falar aqui os assuntos que a gente vai abordar hoje, que é o que é MEI, como funciona o MEI, como abrir o MEI, né? Isso é muito importante. Você tem uma organização financeira e a empresa tem sua própria conta, que isso é muito importante para quem é MEI, tá? Vamos lá, o que é o MEI? Então, o MEI é uma sigla, né, de microempreendedor individual. Trata-se de um modelo empresarial simplificado, né? Ele foi criado por uma lei complementar de 128 em 19 de dezembro de 2008, né? Porque não existia. E aí muitos empreendedores, os autônomos, né, que são os conhecidos, não tinha como emitir nota fiscal e tudo mais, e não, também, às vezes também não tinha condições de ter uma empresa de grande porte, né? Então, o governo decidiu abrir o MEI. Foi quando surgiu, né, o MEI. Então, para ser MEI, você precisa ter um faturamento de até 81 mil ao ano, né? Não pode ultrapassar. Você só pode contratar um funcionário, né, durante o ano. Não é permitido atuar em outras atividades, no caso, né, ter outra empresa, né? Você não é permitido ser sócio, nem administrador de outra empresa, né? Não participar de negócios, seja como sócio ou administrador, foi o que eu falei. Bom, como funciona o MEI, tá? O MEI é um modelo empresarial simplificado, como eu falei, para autônomos e pequenos empreendedores, profissional que deseja trabalhar por conta, né? Então, aquela pessoa que, eu quero abrir uma lojinha, eu quero prestar serviço, então ele pode ser um MEI, tá? As vantagens do MEI. Facilita na emissão de nota fiscal, né? Você tem o direito de emitir uma nota fiscal, tem os direitos de pessoa jurídica, como, por exemplo, a aposentadoria, no caso das mulheres, o auxílio maternidade, né? Um auxílio doença, tá? E além de conseguir crédito, né? Com banco e abrir uma conta bancária de pessoa física, de pessoa jurídica, desculpa. Então, essas facilidades. E as desvantagens? As desvantagens é que alguns benefícios são tirados. No caso, quem tem o LOAS não pode ter MEI. Quem é do ProUni, quem tem FIES, seguro-desemprego. Então, assim, eu trabalho CLT e eu abri o MEI. Quando você for demitido da empresa, você não consegue tirar o seu seguro-desemprego,
Então, a gente perde alguns benefícios do MEI. Tem muita gente que me questiona sobre o Bolsa Família, né? Ah, o Bolsa Família, eu tenho Bolsa Família, eu posso abrir o MEI? Não existe nenhum lugar o governo falando que tira o Bolsa Família, mas é claro que o Bolsa Família você só consegue pelo seu baixa renda. Então, aquela pessoa que fatura 81 mil, o governo já fica meio de olho. Ah, você está pegando Bolsa Família. Não que eles tiram, mas né, é uma sinalização. Tem muita gente que tem Bolsa Família e tem o MEI. Mas é bom sempre ficar de olho no seu faturamento. As limitações do MEI são que você só pode faturar 81 MEI, que dá cerca mensal 6.750. Então, mensalmente, você não pode ultrapassar esse valor. Ai, Lohane, tô em fevereiro, eu já ultrapassei... desculpa, não, tô em agosto, mas o meu valor já está chegando em 81 mil. O ideal é desenquadrar, sair do MEI, porque a Receita Federal, ela vai te desenquadrar ou vai ficar em cima, tá? E aí você pode pagar multa, enfim, tá? E é em cima do valor da receita bruta, tá? Sempre a receita bruta. Então, eu faturei 6.750. Outra coisa também que aparece muito para mim. Mas eu não emiti nota. Tá, mas dentro da sua conta da pessoa jurídica, entrou os 81 mil durante o ano. Então, a Receita Federal, ela sabe. O MEI, ele não é obrigatório a emitir nota. A Receita Federal, ela controla pelo seu faturamento que entra em conta. Mas eu não movimento pela conta jurídica, eu só recebo pela minha conta física, vincula pelo seu CPF. Então, tanto o valor que entra pela sua conta jurídica, tanto pelo valor que entra pela sua conta pessoa física, é vinculado ao seu CPF, porque o MEI é vinculado ao seu CPF, e a Receita Federal tem controle. Então, não tem como escapar da Receita Federal. É importante que o microempreendedor tenha em mente que, uma vez ultrapassado o teto, ele tem que migrar, né, ser desenquadrado e virar um microempreendedor, um ME ou um EPP, tá? E se você ultrapassa o limite até 20%, né? Deu 91 mil lá. Você paga uma multa, mas consegue desenquadrar no mês de janeiro do ano seguinte. Se você ultrapassar superior a 20%, você tem que voltar o ano... vamos dar um exemplo aqui, 2024. Dia 31 de dezembro, você ultrapassou lá de 2024. Você vai ter que voltar para janeiro, dia 1º de janeiro de 2024, se você ultrapassar os 20%. Ser desenquadrado e pagar a multa, fazer todas as obrigações como microempreendedor ME, né, no Simples Nacional. Então, você, além de pagar a multa, você ainda tem que voltar retroativo, tá? O MEI é necessário pagar um valor fixo mensalmente, então depende muito de qual é o seu tipo de empresa, prestador de serviço ou comércio. Comércio sempre paga um pouquinho mais, e o prestador de serviço um pouquinho menos, porque o prestador de o comércio é incluso o ICMS. O prestador de serviço não, é só o ISS, tá? Que o valor chama, o documento chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Tá bom? Como abrir o MEI? Então, essa é a parte que muita gente tem dificuldade, né? Em alguns casos. Hoje, para você abrir o MEI, você tem a obrigação de ter uma conta no Gov, tá? E os documentos necessários são RG, CPF, dados da conta, dados de contato, que é no caso telefone, e-mail. Eu sempre falo, né, para as pessoas terem um e-mail profissional, não deixar seu e-mail pessoal, porque a partir do momento que você entra, você abre um e-mail, ele vai para o Google. Então, lá ele tem as pessoas têm acesso ao seu e-mail. Então, tem muita gente que recebe e-mails de fraude. Você não fez sua declaração esse ano, clique aqui. Então, muito cliente meu já cai em golpe desses e-mails. Então, eu sempre falo para deixar o profissional, e sempre, né, perguntar ou dar uma olhada, porque tem muito golpes em relação a esses e-mails. O endereço residencial, que é
no seu caso. Da empresa, o tipo de atividade que você vai exercer, a forma atual, desculpa, a forma de atuação e o endereço comercial, né? Tem muita gente que coloca o mesmo endereço residencial, porque a empresa é dentro da sua casa mesmo, tá? Mas tem gente que tem uma lojinha de roupa e tem que colocar o endereço do comércio mesmo, do ponto comercial, tá? A conta Golf. Apenas o nível prata e ouro que consegue abrir uma conta um MEI, tá? Se você tiver como bronze, você não consegue abrir o MEI, tá? Não é preciso enviar dos documentos digitalizados, apenas informar os dados. Quando você entrar com a conta do Gov, automaticamente a Receita Federal já puxa todos os seus dados lá certinho, tá? Bom, vamos lá, o passo a passo, né? Primeira coisa é você criar uma senha do Gov, né? Quem não tem, no caso, a grande maioria, acho que hoje já tem, porque tudo é obrigatório hoje a ter a conta do Gov, tá? Então, aí você vai lá e, através dela, você consegue abrir o MEI, acessar o INSS, FGTS, auxílios sociais, enfim, tá? Para fazer a alteração, quando você abre uma conta do Gov, primeiro você abre com nível ouro, tá? Depois, para fazer a alteração, a grande maioria precisa ter ou CNH digital ou título de eleitor, mas com a digital, tá? Quem tem, a grande maioria dos estados hoje, acho que já é obrigatório, mas tem que ter a digital cadastrada, que aí você consegue mudar o nível. Caso contrário, só pela sua conta bancária. Aí você tem que acessar a sua conta bancária pelo próprio Gov, para poder aumentar o nível da sua conta, tá? Bom, o segundo passo, depois que você criou sua conta, tem sua senha da conta Gov, é entrar no portal do empreendedor. Você vai entrar no portal do empreendedor e ficar muito atento, porque tem muitos portais de empreendedor iguais ao da Receita Federal. E isso pode ser fraude, né? Teve uma cliente que entrou para fazer e eles estavam cobrando R$500 para abrir o MEI, e para você abrir o MEI, ele é gratuito, você não precisa pagar. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com esses fraudes, tá? Verificar se está no site mesmo da Receita Federal, tudo bonitinho, tá? E aqui tem até o exemplo do site certinho. Bom, depois que você entrou no portal do empreendedor, você tem que selecionar Quero Ser MEI e formalizar-se, tá? Que é aqui. Aí você entra com a sua senha Gov, né? Bom, depois que você autorizar, né? Tem a lei de proteção de dados, tá? E aí, pelo RedSim, você consegue emitir, no caso de os prestadores de serviços, você consegue emitir somente a inscrição municipal, que é o CCMEI, tá? Quem é comércio tem que emitir a inscrição estadual, porque você precisa emitir nota de ICMS, no caso de revenda de mercadorias, enfim, tá? E tudo pelo RedSim, tá? Bom, acho que é isso. Após você entrar, né, formalizei lá, ele vai pedir os seus dados, né, tudo certinho. Na verdade, na hora que você entrar com a senha Gov, já vai aparecer os seus dados. Você só faz uma conferência, se precisar alterar alguma coisa, desculpa, gente, a minha cachorra tá desesperada. Você faz se precisar fazer uma alteração, você pode fazer a alteração, tá? Bom, e depois você define a atividade principal. A atividade principal é aquilo que a sua empresa vai exercer. Eu vou abrir uma loja de roupa. Então, eu vou lá colocar que eu faço revenda de mercadoria, de roupas femininas, lingerie. Eu vou ser manicure. Então lá tem a opção da atividade principal ser manicure. E o MEI, ele permite você acrescentar mais 15 atividades secundárias, né? Olha, eu quero vender roupa, quero ser manicure, quero ser faxineira. Você pode acrescentar, mas sempre a principal é aquela que você faz de mais importante, né? Eu sempre falo para os clientes, eu quero abrir uma loja de roupa. Então, primeira coisa é a loja de roupa. Mas no meu
no meu tempo livre, eu vou colocar que sou manicure. Então, você coloca como secundária, tá? Bom, informar o endereço do funcionamento do MEI, que é, né, no caso, onde vai ser o comércio, tá bom? Emitir o certificado de condição de... Deixa eu ver se é isso mesmo. Do CCMEI. Então, quando você finalizar, né, preencher todas as obrigações lá que pede, você vai sair o CCMEI, tá? Que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, tá? E automaticamente esse número já vai direto para a junta comercial, então você já é uma pessoa reconhecida com CNPJ e já sai tudo bonitinho, tá? Nala, não dá, desce daí. Lohane, tem um monte de pergunta no chat. Tu quer responder um pouco ou tu quer deixar tudo para o final? Pode ser, se quiser. Que atrapalha a tua linha de raciocínio se a gente fizer Não, pergunta? não, porque agora eu vou entrar na parte de organização financeira. Se for sobre o MEI. Tá, deixa eu achar aqui. Peraí, que tem muitas apresentações. Você fala que pede o seguro apenas quem movimenta o MEI? Não, na verdade, não é que perde o seguro. Se você tem um MEI e você é demitido, você não consegue dar entrada no seguro-desemprego. Tá. No caso de auxílio, tem um limite de tempo sendo MEI, correto? Você sabe quanto tempo de registro é necessário para ser beneficiado? Qual tipo de benefício? Alguém precisa responder. Quem foi que perguntou? A Eli que perguntou. Eli, abre o microfone. Eli Patisserie. Aí. Oiê! Assim, quando a pessoa tem algum problema, né, e precisa se afastar da sua função por um período, né? Aí, em vez de ir para o INSS, acionar o INSS, aciona o MEI, porque o valor que a gente paga é justamente para nos resguardar perante a isso. Sim. Mas a gente precisa de um período para poder conseguir esse benefício. Sim. É assim, ó, como funciona. No caso do auxílio doença, é a partir de 6 meses. Auxílio maternidade é a partir de 12 meses, tá? E assim, uma coisa que aconteceu com uma cliente minha, tá? Ela quebrou o pé, estava gestante, né? Ela estava com 4 meses de gravidez. E ela entrou com auxílio doença, porque ela não conseguia trabalhar, ela era cabeleireira, não conseguia trabalhar, e precisou pedir o auxílio doença. Ela ficou 4 meses com auxílio doença, só que um mês depois que encerrou o auxílio doença dela, ela queria entrar com auxílio maternidade. Ela não conseguiu. Porque aí você tem que ter o período de 12 meses. Então, isso acontece muito. E se atentar, porque quando você está recebendo o benefício, você não a gente tem uma opção lá de colocar assim, não descontar o INSS, né? Porque você está recebendo do INSS, então não tem o porquê você pagar para o INSS. Se você não paga, durante esse período que você está de licença, independente da licença, ele entende que você está afastada. Então, aí quando você voltar a pagar o INSS, você tem 12 meses para poder entrar, ou 6 meses para entrar com o benefício. Mas de início, você abriu 6 meses o auxílio-doença, 12 meses o auxílio-maternidade. Tá bom, obrigada. De nada. Perguntaram aqui se quando a gente entra no Gov com a conta bancária, eles têm acesso à conta. Não. Você vai entrar, vai lá aparecer, né, os aplicativos da conta, você vai clicar na conta. No caso, vou dar um exemplo do Nubank, né? Que a grande maioria usa hoje. Vai aparecer lá o Nubank. Você vai clicar, ele automaticamente vai mandar você entrar lá na sua conta do aplicativo do Nubank. Então, o governo não tem acesso. Aí você vai ter que entrar com sua senha lá, e aí o próprio Nubank vai... Você autoriza a liberação para senha Gov? Aí você, no próprio aplicativo do Nubank, vai colocar sim.
Quando eu tenho um KNAI de venda e serviço, o valor do MEI fica acrescido de 5% NP meu DAS, ou no meu DAS? Na verdade, quando você tem duas prestações de serviços diferentes, no caso, serviço, né, prestação de serviço e comércio, acrescenta os dois benefícios no seu DAS. O ICMS e o INSS, ou o ISS. Você paga os dois impostos. Então não é 5%, é das duas coisas, é isso? É que, na verdade, o 5% é o INSS. 5% do salário mínimo. Tá. É isso, vou deixar você voltar e depois a gente faz as outras perguntas. Bom, sobre o MEI, era isso, né? Agora eu vou entrar um pouquinho sobre a organização financeira. Uma coisa que antes de eu começar a falar, né? Uma coisa que me perguntam muito, né? E o MEI precisa de uma contabilidade, o MEI precisa de um contador. Não tem a obrigação de ter o contador. Mas, se você não tem o controle do seu financeiro, quando você for fazer o seu imposto do MEI, né, que é a declaração anual, dependendo da situação, o seu imposto de renda acaba saindo um pouco alto, porque você tem que ter um controle, né? É claro, tem gente que fala assim para mim, mas a Receita Federal não tem controle de tudo. Sim, a Receita Federal não tem controle de tudo, mas eles não ter o controle eles têm, né? Eles só não têm inteligência suficiente para pegar a gente de jeito, mas quando eles querem, eles conseguem. Então, eu sempre falo para meus clientes assim, o ideal é você ter um controle financeiro de tudo. É tudo que entra e tudo que sai. E sempre fazer a separação. O que entra na conta jurídica, entra na conta jurídica. O que entra na pessoa física, entra na pessoa física. E todas as despesas da minha empresa eu pago pelo MEI. E todas as minhas despesas pessoa física eu pago pela minha conta pessoa física. Então, não misturar as contas, que isso te prejudica também lá quando for fazer a declaração do MEI. Não é simplesmente, eu vou declarar 81 mil, só que na hora que você for fazer a regrinha para fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física, você vai ter que declarar o valor lá que sobrou. Então, eu sempre falo isso para meus clientes, né? A obrigação de ter uma contabilidade não é, mas é bom você sempre ter alguém para te auxiliar, tá? Bom, você tem a organização financeira, é preciso ter uma planilha de fluxo de caixas, tá? Sendo lançado dia a dia ou semanalmente, tá? Todas as entradas e saídas e despesas, tá? Com a planilha você consegue visualizar mensalmente ou anualmente como está sendo o crescimento da sua empresa. Então, se eu não tenho um controle, eu não consigo saber se eu estou indo bem, se eu estou faturando, se eu estou lucrando, se eu estou tendo prejuízo. Então, se você não tem esse controle, você vai nadar e morrer na praia, tá? Como funciona, eu sempre indico a regra 60-40. Como funciona a regra 60-40? 40% do meu faturamento vai para minha empresa. E 60% do meu faturamento vai para minha empresa. 40% do meu faturamento vai para mim, que é o meu prolabore, é o meu salário. Mas assim, mas então eu comecei a empresa, ganhei meus R$1.000, eu já posso tirar os meus 40%? Não, porque você acabou de começar a empresa. Então não tem como você já ter lucro. Primeiro você tem que organizar o financeiro para ver se você teve lucro, para depois você separar os 60-40, tá? Primeiro você paga as despesas, primeiro você faz toda a obrigação da sua empresa, depois você separa os 60-40, tá? A empresa tem sua própria conta bancária? É muito importante que a sua empresa tenha a conta de pessoa jurídica. Como eu já falei, todas as obrigações serem pagas por ela, que você consegue ter o controle, tá? Nela você faz a separação do dinheiro da pessoa jurídica com da pessoa física, tá? Faz a separação das despesas, consegue controlar o fluxo de caixa. Bom, outra coisa também que a Ju, né, a gente até conversou um pouquinho, que antigamente, quando você desenquadrava do MEI, você podia entrar no EIRELI, tá? O EIRELI era uma empresa individual de responsabilidade limitada.
Então, o que acontecia? Você era desenquadrado do MEI e você podia transformar o EIRELI. O que acontece? O MEI, qualquer prejuízo que você tenha, você deve o governo, você não pagou suas taxas lá, tudo vincula ao seu CPF. Então, eu fechei o MEI, mas eu estava com dívida. A dívida morreu? Não, foi para o seu CPF. Quando você era desenquadrado do MEI, você tinha a opção do EIRELI, o que acontecia? A sua dívida não era penhorada, não ia para o seu CPF. Ficava lá no CNPJ. Só que eles tiraram essa opção em agosto de 21, tá? Ele só foi substituído pelo SLU. Então, assim, hoje, quando você é desenquadrado, você pode optar pelo limitado, pelo SLU, tá? São as duas opções. Os dois têm essa opção de não ser penhorado os seus bens por conta da dívida que você tem, tá? Então, essa é a vantagem de quando você é desenquadrado, tá? E aí, no curso, na jornada, eu acho que ainda tem um pedaço, né, Ju? Que fala sobre o EIRELI. Então, o EIRELI, ele não existe mais. Ele é o SLU, ele foi substituído. Tá bom, meninas? Bom, o seu sucesso só depende de você. Para chegar no topo, precisamos ser a formiguinha. Trabalhar duro, carregar grão a grão, para conseguir realizar seus sonhos e objetivos. Mesmo que tenha obstáculos, nunca desista dos seus sonhos. Tenha sempre um propósito, você chegar lá. Bom, acho que é isso, né? Agora as perguntas. A grande maioria, né, tem MEI, então acho que sabem bastante, mas às vezes tem dúvidas que é difícil, né, do dia a dia, assim, estudar ou trabalhar. Eu acho que tem mais perguntas, Ju? Gurias, eu não vou parar de filmar aqui hoje, tá? Eu vou manter, porque também, só se for alguma coisa muito pessoal que a pessoa não quiser ser filmada, me avisa que eu paro a filmagem, porque de repente a dúvida de um pode ajudar as outras pessoas futuramente, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Não, era só sobre o volume do telefone. Ana Valéria, pode perguntar, por favor. Oi, boa noite. Desculpa que eu estava no outro link, perdi boa parte da aula, cheguei já, você já tinha. Então, desculpa se eu fizer alguma pergunta que você já falou, tá? Não, sem problema. Porque eu já tive MEI de serviço como cozinheira. E atualmente, já fechei, já foi antes da pandemia que eu fechei. Agora, eu preciso de um MEI de produto, que eu desenvolvi um produto e estou precisando oficializar. E estou com muitas dúvidas, porque o de produto eu nunca fiz. Então, eu vi que você falou sobre os impostos diferentes, mas eu já abri a página para começar a preencher, e eu tive outra dificuldade, que também assistindo às aulas, ela fala sobre valor que você tem que lançar, um valor na hora de preencher o formulário, e eu fiquei bem perdida com relação a isso, eu não entendi muito bem. Isso foi uma das questões que eu acho que estavam relacionadas a produto. E você poderia falar um pouco mais sobre esse meio do produto, para iniciar mesmo, porque eu preciso abrir, mas estou com muita dúvida mesmo. O que acontece? Que tipo de produto? Você vai fazer o produto ou eu vou comprar pronto e vou revender? Não, é um produto que eu desenvolvo, é um pão de queijo que vai congelado para o cliente. Tá. E eu quero refazer como revenda, eu quero fazer distribuição em cafés aqui no meu bairro. Eu quero eu quero vender para revenda, por isso da necessidade de formalizar, né? Porque hoje, vendendo direto para os clientes, não tem necessidade, mas eu quero vender para uma cafeteria aqui no meu bairro, eu quero ter pontos de revenda, e é por isso que eu estou atrás dessa formalização. Tá. Então, o que acontece? No seu caso,
Você pode... Lá tem a... eu não vou lembrar agora de cabeça, porque é muito KNAI, é muita coisa que tem. Mas tem um KNAI lá que fala que produção de produtos, comercialização de produtos criados alimentícios. Deixa eu ver se eu consigo KNAI para te ajudar. KNAI para produtos criados. Produtos congelados, vamos ver aqui. Fabricação de alimentos pratos prontos. É mais ou menos esse. Tem outros também, opções que você pode procurar, tá? Mas aí, que nem assim, são para comércio varejista de produtos alimentícios congelados, o que na indicado é o 47296. É que lá no site da Receita para MEI é meio diferente. Mas, assim, você pode procurar sobre alimentos prontos ou pratos, como se fosse restaurante, tá? Nessa sua situação. Porque uma pessoa que monta marmitex, ela faz o alimento. Então, só que lá ela vai colocar como restaurante ou... Não, ele já até tem, porque eu já olhei o formulário, por exemplo, ele tem produtos de panificação, ele tem até marmita, produção de marmita. Isso, As isso diferenças são outra dúvida que eu fiquei lá, né, olhando. Eu olhei tudo, fiquei lá fuçando, assim, não estou aqui perguntando sem ter tentado, não, eu fiquei fuçando bastante. Por exemplo, ele tem lá produtos de panificação, que foi o que eu fiquei em dúvida, tem a questão do fato de ser congelado, e aí tem também, lá nas opções, duas variações aí dentro do produto de panificação que eu entendi, e aí foi o meu entendimento, de que existia uma produção, que, por exemplo, a marmita, ele tem a opção da marmita em casa, você produz produção caseira, né? E tem lá restaurante. Sim. Ele separa. Nesse caso, por exemplo, eu pretendo sair de casa, alugar o espaço para fazer a produção, porque a ideia é fazer uma produção mensal e não ficar produzindo todos os dias, não é isso. Sim. É fazer uma produção, distribuir enfim, fazer por etapa. E ter que trocar isso também foi outra dúvida, que é a questão do endereço. Porque Então, assim, a vantagem do MEI é que você tem a possibilidade de colocar todos os KNAIs lá que você fala, esse me identifica, esse me identifica. Então, não tem problema se você colocar venda de marmita dentro da minha casa, fora da minha casa. Eu vou, assim, produtos congelados e produtos prontos, produtos que eu crio, o que aparecer lá, que envolve mais ou menos na descrição que você quer criar a sua empresa, você pode acrescentar. Por isso que eles permitem, além do principal, mais 15 secundários. Tá? Então, no seu caso, tudo que aparecer lá de produtos alimentícios prontos, tanto que você forneça fora eu vou fazer, hoje eu resolvi que eu vou fazer na minha casa, eu vou montar na minha casa, não vou lá, não tem problema, porque lá dentro do KNAI você colocou que você faz dentro da sua residência ou no próprio comércio, entendeu? Então, essa é a vantagem do MEI, porque você consegue colocar... Quando a gente seleciona o KNAI, não está relacionado, por exemplo, na emissão da nota, porque, por exemplo, eu já fiz contato com um lugar, com um determinado café, que eles têm as duas opções. Eles têm as opções do empório, eles têm um empório, que é você deixa lá o produto e se vender, eles me retornam, senão eu retiro. E eles têm um café, em que na verdade, eu quero que a dona coloque no café, mas ela me deu as duas opções. Para a emissão de nota para o produto do empório, é diferente, sim, porque lá eles têm 2 CNPJs, embora seja o mesmo espaço físico, tem 2 CNPJs. A minha dúvida é, só para simplificar, a selecionar o KNAI, a seleção do KNAI vai influenciar na emissão da nota, do tipo de nota que eu posso emitir, ou não? Não. A nota hoje... ela é um pouquinho complicada na hora de você colocar a especificação, porque lá tem uma parte que você tem que colocar a especificação do que você está prestando. No caso do comércio,
você vai ter que emitir uma nota de revenda de mercadoria, no caso, né, para ela. Então, assim, o que que acontece? Você precisa... você não vai colocar o CNAE, você vai colocar o código que pede da nota fiscal, tá? É diferente da nota de... eu vou dar exemplo aqui de São Paulo, né? Quando eu, no finalzinho lá, nota de prestação de serviço, eu tenho que colocar lá, instrutora na nossa área aqui, né? Instrutora de cursos. Aí, lá embaixo eu tenho que colocar, ou mudar, que nem no caso da contabilidade, eu tenho que colocar lá, contadora, né? Enfim. Só que no do MEI não precisa. Ele tem um código lá, se você digitar a especificação que você quer, ele aparece. É um pouquinho complicadinho essa nota nova que a Receita colocou, só que é bem mais prático do que o outro. Você não precisa ter um KNAI específico para aquela nota, entendeu? O KNAI que você tiver, incluído tanto o principal quanto os 15 secundários, você consegue emitir uma nota normal. Você só precisa, é isso mesmo, a NCM. Entendi. E a obrigatoriedade do certificado digital? Também tem? Para MEI não tem obrigatoriedade, mas eu sempre falo, assim, para os clientes terem um certificado digital. Por quê? Vou dar um exemplo no seu caso, que eu ia até falar nisso. Você precisa emitir uma inscrição estadual e, consequentemente, você tem que falar com a vigilância sanitária. Para você abrir uma inscrição estadual e a vigilância sanitária, dependendo do site onde você entra, você precisa do certificado digital. Porque, que nem o Estado, aqui em São Paulo, o Estado não permite a gente entrar com a senha do Gov. Precisa do certificado digital. Então, o ideal seria você ter o certificado digital. Principalmente quem fornece alimento, precisa da autorização da vigilância sanitária. Então, eu já vi clientes tendo que fechar a porta porque a vigilância sanitária passou e não tinha o certificado, né, da vigilância sanitária. Então, assim, o ideal é ter, né? Tem muita gente que não quer ter, mas eu acho mais viável. Mais alguma pergunta? Tem várias perguntas aqui. Tá dando uma notícia aqui em Porto Alegre de uma padaria, um lugar bem chiquezinho que fechou essa semana por causa da vigilância sanitária, porque foram apreendidos mais de 600 quilos de comida com fezes de rato, baratas mortas e várias outras coisas vencidas, e eu estive lá comendo na semana passada, ou seja, comi cocô de rato. Obrigada de nada. Eli, vou passar a palavra para ti depois dessa. Meu Deus, Ju. Legal. Pegando o gancho, né, da colega que estava perguntando, eu tive um probleminha em relação a isso, porque eu sou MEI há mais de 5 anos, né? Então, assim, eu tenho inscrição estadual, municipal, tudo direitinho. Só que, normalmente, quando eu preciso emitir a nota fiscal, eu emito de produto. A gente de serviço, a gente como MEI, não tem, a depender da categoria, né, do que a gente fornece, a gente não tem essa necessidade de ter o certificado digital. Mas tem empresa que precisa da nota fiscal de produto. Sim. E aí a gente precisa ter certificado. Então, assim, eu fui fornecer para um hospital, né? E aí eles me pediram. A primeira vez eles aceitaram, né? A minha nota de serviço, tudo tranquilo. Só que agora é regra desse hospital, dessa empresa específica, em só querer de produto. E aí eu fiquei aqui feito louca, tentando saber para que lado é que eu ia, como era que eu ia fazer essa busca, né? E aí assiste vídeo aqui, caça contador, amigo, para poder tirar dúvida e tudo. Resumindo, a gente tem que ir em uma gráfica, se eu não me engano é gráfica,
em gráficas específicas, e lá eles fazem essa emissão, né, do certificado digital, a gente paga um valor. No meu caso, como eu quis só válida por um ano, foi R$ 180. Aí você paga e você pode emitir nota de produto durante um ano com tranquilidade, né? E tem outros valores que é por um prazo mais prolongado. Então, a nota fiscal de serviço a gente consegue emitir normal como MEI. Mas, se a gente pretende estar fornecendo, né, para outra empresa que vai exigir nota de produto, é bom a gente já se antecipar para estar deixando tudo esquematizado e não ter dor de cabeça na hora. Porque, às vezes, a gente termina perdendo grandes oportunidades por não ter toda a documentação, né? No meu caso mesmo é porque eu não sabia que eu ia precisar um dia disso. Porque do tempo que eu sou MEI, eu poderia estar com tudo organizado. Exatamente. Que é boa ela ter falado dessa questão da nota de revenda de mercadoria. Não é no mesmo site que você emite a nota fiscal de prestador de serviço. Você tem que ou contratar um sistema, né? Ou verificar o sistema gratuito da Receita Federal, que ainda está bem desatualizada, viu, gente? Então, assim, e tem que ter o certificado digital, não tem como, né? Precisa emitir uma nota de prestação de revenda de mercadoria, você precisa do certificado digital, exatamente. Você não consegue emitir pelo mesmo lugar de prestação de serviço. A Receita Federal ainda está atualizando, mas, né, o Brasil, ele é meio devagar, então ainda não chegou o mesmo portal que emite o serviço, a nota fiscal do serviço, seria também para o comércio, mas ainda não foi liberado. Isso mesmo. Eu ainda tentei ver se conseguia algum site que fosse gratuito, mas, tipo, eles me davam a nota para eu poder digitar, mas eu não conseguia salvar, não conseguia imprimir, não conseguia fazer nada, porque eu precisava do certificado. E esse certificado, para você poder ter, você tem que pagar uma taxa. Sim, exatamente. Você tem que comprar um certificado, pagar uma taxa, dependendo da situação, e ou você compra nuvem, ou você compra pelo acesso pelo celular, que é o token, né? Ele tem mais alguma dúvida? Ele, né? Deoli, era isso? Tem bastante pergunta aqui, né? Isso, eu vou ler aqui para ti. Eu abri MEI anos atrás e estou devendo. Como faço para regularizar? Bom, boa. O que acontece? Se o seu MEI não for, já não ter sido extinto, né? A Receita Federal já jogou para o seu CPF. Então, você tem que entrar no site, entra no site, né, do Simples Nacional, lá do portal do MEI. Você verifica se a dívida ainda está lá. Se ela tiver, você consegue parcelar lá mesmo, só que eles parcelam em 60 vezes, tá? Dependendo, você tem que dar um valor de entrada, e dependendo da sua situação, eles parcelam em 60 vezes lá, que você paga uma taxa mínima, o valor mínimo de parcela é R$50. Caso não esteja mais no portal do Simples Nacional, ele mandou para o Regularize. Então, essa dívida já está no seu CPF. Aí você tem que entrar no site de Regularize, com a senha do Gov mesmo, você consegue, e faz o parcelamento, tá? Então, e você também precisa ver se o seu MEI já não foi desenquadrado pela própria Receita Federal, porque de 2023 para cá, a Receita Federal, se você tem mais de 3 anos devendo, eles estão te desenquadrando, então, do MEI, automaticamente. Então, ano passado, eu tive casos assim, que eu tive que parcelar, fazer tudo correndo em janeiro, tentar enquadrar a empresa de novo no MEI. Porque teve gente que ia perder o MEI. Então, você tem essa habilidade. Só que só em janeiro você consegue fazer isso. Então, é bom sempre ficar de olho para ver se a própria Receita Federal já não te desenquadrou. Fecha a tua apresentação para nós, Lorraine, para desocupar um pouquinho a tela. Você poderia falar a respeito dessa formalização do MEI para projetos? No meu caso, tenho um coletivo de mulheres e atuo com empreendedorismo feminino.
É o mesmo processo? Qual seria o indicado? Bom, para projetos, tem muito. Assim, é bem complicado porque às vezes a gente fala assim, projeto. Eu tinha uma cliente que era marketing, né? Ela trabalhava com marketing. Então, só que chega lá na receita, no site do empreendedor, não tem lá marketing digital. Tem, mídia social, internet. Então, assim, você tem que olhar lá mais ou menos no perfil do que você faz nesse projeto e ir olhando item por item e incluindo. Porque, assim, eles não são específicos, né? Que nem assim, tem bastante cliente, eu tenho um cliente, vamos supor, que presta serviços em empresa, só que ela é secretária. Não tem secretária. Aí você tem que procurar lá, auxiliar de documentos. Então, assim, a Receita Federal ela não facilita nosso trabalho. Então, assim, você tem que mais ou menos ver o perfil do que você faz, desse seu projeto, e olhar lá e falar, esse nome se enquadra, e acrescentar. Esse outro nome também se enquadra, e acrescentar. Porque se você for pelo específico, projeto de mulheres, não vai ter. E se tu colocar errado daí, Lohane, pensando nesse sentido de não ter nada específico, e tu entendeu na tua interpretação de texto, talvez errônea, uma especialidade que não era exatamente o que tu fazia, não pode te prejudicar futuramente? Não. Porque, assim, o que acontece? Você vai prestar, a não ser que, assim, eu preciso emitir uma nota de... eu sou manicure e eu trabalho com administrativo. Aí eu coloquei lá manicure. Mas se é uma coisa bem próxima, não tem problema, porque a Receita Federal não especifica, sabe? Uhum. Não coloca uma coisa que nem marketing, não tem marketing. Lá eles têm sobre mídias sociais. Uhum. Mídias sociais é marketing. Só que não tem lá escrito marketing. Ele é mais inclusivo, na verdade, do que separatista, assim. Coisas mais específicas é mais prestador de serviço mesmo. Assim, alguns casos, que nem cabeleireiro. Cabeleireiro tem. Manicure tem. Deixa eu ver outro, assim, que eu sei fácil que tem. Pintor. Músico. Uhum. Cantor. Então, são coisas assim que, se eu canto, eu vou colocar cantora. Mas, assim, administrativo. Eu sou auxiliar administrativo. Hoje em dia, tem muitas empresas que contratam pessoas PJ. Eu sou auxiliar administrativo. Lá não tem. Lá você tem que colocar como arquivista, organizadora de papel. É isso que tem. Organizadora de planilha. Então, eu sou cerimonialista não tem nada específico, mas tem produtora de eventos, assim, aí tem produtora de eventos esportivos. Eu não sou produtora de eventos esportivos, mas às vezes eu coloco porque eu preciso dar uma nota e passou, né? Eu tenho uma cliente que ela trabalha com... Ela é personal. Personal não pode entrar como MEI, mas é claro que a grande maioria não quer abrir uma empresa como um ME. Então, o que coloca lá que faz exercícios de atividades não especificadas. Uhum. Aí então, entra. Tá. Tem muito isso também. Aparece lá prestadora de serviços de serviços não identificados anteriormente. Não dá para entender muito. Tudo pode nessa característica. Assim, na verdade, acho que eles colocaram o MEI só para a galera poder saber, ter uma uniformização, ter um CNPJ, e aí eles foram criando. E todo ano eles mudam os nomes. Às vezes o ano passado, você estava lá e você vai procurar, você fala, mas não existe mais aquele nome de fulano lá que fulano tem naquela empresa. Não existe. É um outro nome que não tem nada a ver, mas não tem sentido nenhum. Mas você vai lá e coloca. Por isso que eles dão essa possibilidade de 15 opções. Então, eu tenho um cliente que ela vende lingerie, ela vende produto sex shop, ela vende meia, calcinha, maquiagem, tudo lá tem incluso. Aí colocou também como faxineira. Então, ela tem tudo.
tudo que ela pode fazer na vida, ela faz. Se precisar, se for necessário, ali está. É. Tá, o site, ali a Patrícia comentou, o site Contabilizei explica direitinho sobre a atividade que queremos e o KNAI correto. Grêmio Heliópolis perguntou, acho que era a Bianca perguntou, NCM e CEST, seria esses os códigos? Na verdade, esse SEST depende muito do seu estado, né? Uhum. E o NCM é o código que pede lá, que na verdade é como se fosse o KNAI da nota, mas é um específico. Eu vou tentar pegar uma nota aqui de prestação de serviço de um cliente para eu demonstrar para vocês aonde vai essa opção, que não tem nada a ver com o KNAI. Peraí, gente. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. A Raquel comentou, que tragédia grega, meu Deus, já não sabemos exatamente do que ela está falando. Ó, eu vou compartilhar aqui, só para vocês entenderem. Essa é a nota de prestação de serviço no NF Serviço Eletrônico lá, que é no... Peraí. Deixa eu compartilhar aqui para vocês conseguirem ver. Tá dando para ver? Sim. Ó, o que acontece? Ai, peraí. Eu saí da tela aqui. Ó, tá vendo? Entra aqui. Ó, esse código tributário aqui, ó, tá vendo? Que você precisa saber. Que nem essa minha cliente, a ocupação dela era de auxiliar administrativa. Só que não tem essa opção do auxiliar administrativo. Aí eu coloquei expediente, secretária em geral, apoio de infraestrutura. É isso que aparece lá. Não tem essa opção de auxiliar administrativo. Então, quando eu ia emitir a nota para ela, eu colocava esse nome. Tanto que, deixa eu abrir aqui o KNAI dela, ou o CCM dela, para vocês darem uma olhada. Quer ver? Eu vou... Peraí. Ó, ela... Deixa eu puxar no zoom aqui. Ó, estabelecimento fixo. Ó, ela era auxiliar administrativo. A ocupação principal, editor de lista de dados e outras informações independente. Aí outra eu coloquei, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos. Porque não aparece. Aí, digitador independente, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Então, a Receita Federal ela é meio confusa, porque não é mais fácil colocar lá auxiliar administrativo, ou assistente, ou algo do tipo, serviços administrativos, mas não, eles dificultam. Aí você tem que colocar editor de lista de dados, de outras informações. Então, é bem complicadinho mesmo, quando você entra lá no coisa. E a questão da nota é aquele... Aí você sempre digita o mais ou menos parecido. Você vai ter que olhar e se identificar. A primeira vez que você for fazer a nota, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas depois, ou pode até procurar um contador e pedir um auxílio, né? Por isso. Tá. A Miriam pergunta, quando vamos emitir a DAS para o pagamento, devemos selecionar a opção benefício INSS? Não, essa opção benefício do INSS é quando você está recebendo o INSS. Recebendo pelo INSS. No caso, um auxílio doença, auxílio maternidade. Aí você clica lá e ele vai descontar o INSS. Aí você só vai pagar o valor do ISS ou do ICMS, no caso do comércio.
Prestador de serviço, paga ISS. Comércio, paga ICMS. E aí, se você está recebendo o benefício, você clica lá, nessa opção, e eles tiram o valor do INSS, que é o 5%, acima do salário mínimo. A Adriana, acho que só fez um comentário dizendo que a filha dela abriu um MEI em 2019 de maquiadora, só que ela só pagou uns 6 meses, não pagou mais e não mexeu mais com isso. Então, ele está aberto, né, Lohane? Ele está lá ainda. Sim. Então, ela tem uma dívida, a princípio, se ela não pagou mais. Sim, e consequentemente vai aumentando, vai gerando juros e multa, e o valor só vai aumentando. O ideal é tentar já parcelar. 2019, ela já consegue... Ela abriu em 2019, é isso? Isso. Então, o ideal é ela verificar, provavelmente 2019, 2021, já entrou em dívida ativa, já deve estar no CPF dela lá no Regularize, a dívida. Isso se ela já não foi nem até desenquadrada, tá? Isso aí é uma situação que tem que... É uma situação que tem que verificar certinho se ela já não foi desenquadrada. Temos palavra-chave hoje, Lohane? Temos... eu tenho o meu MEI. A frase da noite é: eu tenho o meu MEI. Eu vou abrir aqui para a Ana Oliveira, que levantou a mão, e depois eu vou ler aqui as outras perguntas, tá? Ana? Oi, boa noite, Lohane. Boa noite a todos. Deixa eu aumentar aqui para você não estar me ouvindo. Tá bem abafado, Ana. Não sei se é do fone. Tá ouvindo agora? Tu escuta ela, Lohane? Para mim tá abafado. Deixa eu ver, fala de novo. Tá me escutando? Agora eu tô. Então, eu tenho o MEI agora, eu tiro a nota fiscal pelo aplicativo Nota Fiscal Fácil, que baixa pelo celular. Eu achei ele bem mais prático. Só que ele, na parte do NCM, às vezes ele não entra o NCM do produto corretamente. Se eu colocar um produto que eu acho que seja parecido com aquele produto que eu estou vendendo, mas se não for o NCM do produto, isso pode implicar em alguma coisa? Pode. Assim, não que a Receita Federal pode questionar, mas o seu cliente que você está revendendo o produto pode questionar. Eu já tive caso de cliente que vende fruta. E aí eu, na loucura, ele não me forneceu, eu fui lá e coloquei que ele entregou abacaxi. O cliente dele questionou, a gente teve que cancelar. Ele falou, eu não recebi abacaxi, eu não quero abacaxi na minha nota. Tá. Então, você pode ter problema com o cliente. Porque, assim, dependendo do produto que você... Que nem no caso dele. Ele fornece frutas para uma empresa. Então, ele vai lá, deixa as frutas lá do café da manhã para os clientes, para os funcionários. Então, eu não vou saber todos os dias se ele não me mandar uma lista de hoje eu entreguei abacaxi, morango e uva. Se ele não me passar isso, eu não tenho esse controle. Então, a Receita Federal, muito menos. Então, o problema não vai ter, mas o seu cliente pode questionar, que nem o cliente dele, ele não tinha recebido abacaxi, então ele não achou justo estar na nota fiscal o abacaxi. Então, a gente teve que mudar. Tá. A maioria das vezes a nota que eu faço é para quando eu vou fazer evento. Então, eu faço a nota fiscal avulsa, que aí vai para poder pro evento, né? E então eu não tenho esse problema que depois eu tenho que fazer o retorno das mercadorias. Sim. Mas, e aí, por exemplo, eu vou fazer um evento agora que vai ser no dia 21 de junho, e eu tirei essa nota fiscal no dia 6 agora, de agosto. Esse tempo, eu vi lá mais ou menos que a gente tem um tempo para poder fazer a nota fiscal. Esse tempo eu achei muito longo. Mas esse tempo ele pode influenciar, porque, por exemplo, para retornar a mercadoria, tem um prazo mais ou menos de 5 dias. Eu virar no retorno, né, dos produtos. E eu tenho algum prazo também para poder fazer a nota fiscal em relação ao evento ou não? Aí depende de quem te contratou. Assim, para a Receita Federal, assim, o ideal, né, para o que a Receita indica é você prestou o serviço, você emite a nota. Mas tem cliente que só te contrata se você emitir a nota antes de
de enviar. Eu sempre acho que o ideal é você emitir a nota primeiro para depois, porque isso cria uma segurança para você. Porque se você emite a nota, o cliente tem aquela obrigação de pagar. Agora, se você presta o serviço e depois você emite a nota, você pode correr o risco dele não querer te pagar, mesmo com a nota. Ah, beleza. Tá bom. Então, assim, eu sempre indico, emite a nota, põe uma data de validade de vencimento e sempre 50% do valor, porque a gente lidar com o ser humano e as pessoas, né, às vezes não são como a gente, né, que honestas. Então, eu sempre faço dessa forma, emite a nota primeiro. E tem empresas que te dão prazo, ó, até tal dia, se você não emitir a nota e não me enviar, você não recebe o valor. Então, vai muito da sua contratação com a empresa que você está prestando serviço ou entregando a mercadoria. No caso é só porque eu preciso realmente comprovar que os produtos são meus, porque eu vou expor, e eu preciso depois, preciso fazer, né, essa liberação, essa autorização, por exemplo, Sim. do que eu estou levando, e depois para retornar. Então, não é nem para o cliente poder me pagar, né? É mais para poder realmente tudo registrado com a autorização, com a nota fiscal, dos produtos. Sim. Então, por segurança, seria ideal você fazer antes e depois. Mas você não tem prazo, Tá, então tá bom. tá bom? Tá, obrigada. Pergunta da Jaqueline. A minha atividade não encontro no MEI, encontro no CCM autônomo. O que me diz sobre ser autônomo / CCM e emitir nota? Tem essa opção, atividades não especificadas? Não achei no MEI e não quero ser ME ainda. Então, a questão do autônomo é que, assim, você não tem um CNPJ, então você tem que fazer o registro como autônomo, tá? Porque tem muita gente que fala, eu sou autônoma, mas para você ser autônomo, você tem que ter o registro, porque você também tem que pagar o INSS fora. Então, você, no seu próprio município, você vai lá na prefeitura e faz o cadastro de autônomo. Cada prefeitura tem a sua obrigatoriedade, documentos específicos, enfim. Então, assim, é o que eu falei, o ideal é você, em cima do que você faz, ver o que mais se aproxima ali nos quinais. Nem sempre vai ter. Então, assim, eu presto serviço de alguma coisa que é bem parecida com isso e está escrito aqui. Você coloca. Se você quiser ter o MEI e pagar a taxa. Agora, se você quiser ser autônomo, aí você tem que ir lá na sua prefeitura para você conseguir emitir nota fiscal de prestadora como autônoma no seu CPF. Jaqueline, eu acho que foi tu que perguntou, né? E levou tua mãozinha. É tu, Jaque, está escondida agora, mudou marcas e patentes. Eu não consegui entrar por lá. Falei, deixa eu entrar pelo outro. E aí eu falei, deixa que eu falo, não tem problema. Primeiro, obrigada. Eu perdi metade, ou talvez até um pouco mais, porque eu também estava lá no outro link. Então, eu vou pegar aí depois, tá? Mas eu sei que a palavra-chave tem o meu MEI, porque ela já falou. Embora, por que foi meu questionamento, tá, Lô? Quando eu fui buscar o MEI, porque eu não quero ser uma ME ainda, por enquanto, né? Graças a Deus, quando o meu faturamento estiver para isso, posso ser LTDA, posso ser o que vocês quiserem, inclusive. Mas, por enquanto, a gente tem que ir pelo que está mais acessível mesmo. Sim. Na minha atividade, eu encontro no CCM. No cadastro de autônomo tem lá a gente, tarará. Você mostrou uma nota aí que está com código que é de preparação de documentos. Ele sumiu. Se ele não sumiu, você me diga como é que eu acho. Eu tenho digitador, eu tenho promoção de vendas. Sabe o que acontece? Esse KNAI que eu mostrei, é que assim, a Receita Federal, ela dificulta muito. O que acontece? Você vai lá no principal, você vai colocar lá a editora que nem eu coloquei lá, né? Deixa eu abrir aqui para eu falar certinho. Editora
de... que nem tá aqui, é editora de lista de dados e outras informações. Só que o KNAI 82, ele automaticamente aparece essa preparação de documentos. Não vai aparecer, automaticamente a Receita Federal coloca lá embaixo esse KNAI. Então, no meu caso, por exemplo, porque eu não, acho que de serviços, eu vi uns 4 só, esse daí não aparece, tinha um que estava relacionado a escritório, eu não sei se é ele mesmo, que tem a continuidade, e que normalmente quem atua na minha área e que vai para o MEI, acaba usando. E eu não localizei. E aí, esse que você falou é o editor alguma coisa, é isso? Se você colocar editor de lista de dados e outras informações independentes, você vai entrar no KNAI da preparação de documentos e serviços especializados. Que aí eu posso colocar um só e faço a escolha do... Isso. Aí o secundário... Até para emitir nota também. Que eu consiga emitir nota como pessoa física, né? Sim, aí editor... Aí você consegue emitir normal a nota com esse KNAI, editor de dados. E aí você pode colocar digitador independente, edição de cadastros, litas e outros produtos gráficos, porque é o que mais ou menos acontece, no seu caso, marcas e patentes, é a mesma coisa que o marketing, né? Então, assim, você mexe com a internet, mexe com... Gente, é o focinho da minha cachorra. Você mexe com redes sociais, faz, né, o logo. Então, eu acho que o ideal seria esse. Tá. Fala, muito obrigada, gente. Fala um beijinho. Quem? Obrigada, Jaque. Flavinha, se tu estiver por aí, coloca para nós o link da nuvem de palavras para as gurias escrevendo também aí sobre porque o meu WhatsApp está abrindo aqui. Deixa eu ler aqui outras perguntas. Qual era o site que tu tinha falado, Lohane, para tirar dúvidas? O Contabilizei é muito bom. O próprio site da Receita Federal, né? Portal do Empreendedor, lá eles falam bastante, tem bastante coisa. Mas o Contabilizei, eles são bem específicos, né? E eles têm bastante itens. Então, assim, tudo que você puder, pode ir no Contabilizei. Tá. A Ju Castilho pergunta: um CNPJ ME pode voltar a ser MEI? Porque tive uma sociedade que tive que virar ME por mais de uma empresa. Agora estou apenas com uma. Pode. Só que isso você só consegue se você estiver regularizada com todas, nenhuma pendência com a Receita Federal, nem com o Estado, nem com o município, e você só consegue no mês de janeiro. Então, você tem do dia 1º de janeiro até dia 31 de janeiro para poder fazer esse enquadramento do MEI. A Ana Paula pergunta onde mesmo que ela pode ver para parcelar e ver as condições. Qual era no Regularizei também? Depende de onde está a sua dívida. Se a sua dívida... Primeira coisa, entra no site do Simples Nacional, lá no portal do MEI, do MEI, desculpa, e aí você vai verificar se a sua dívida está lá. Ah, minha dívida está lá. Então, você vai, né, entra com o senha Gov, né, e depois você muda lá para o CNPJ, ou você entra com o código de acesso que você tem que criar. E você consegue fazer o parcelamento lá mesmo, tá? E todos os meses emitir a nota ou colocar débito automático. O DAS também, quem às vezes, eu esqueço de pagar, coloque em débito automático, automaticamente já debita da própria conta da pessoa física, pessoa jurídica. E, minha dívida não está mais aqui no site do Simples Nacional. Entre no Regularize. Para lá que a dívida foi. Talvez tenha perguntas que, como a gente falou no início, as gurias estavam no outro link que não estava abrindo, talvez as gurias vão fazer perguntas repetidas aí também. Tem diferença, né, de um MEI para outro, né, Lohane, dependendo
do CNAE, enfim, da característica. O meu, por exemplo, de organizadora de eventos, eu pago R$80 por mês. Isso. Tem muito mais alto ou muito mais baixo? Qual é, sabe a variação disso? Não, o valor é de R$70, acho que é 72 para prestador de serviço e 80 para comércio, ou é 80 para comércio, 72, é uma coisa assim, que agora de cabeça eu não vou lembrar, é muitos valores, mas é esses valores, não passa disso. Tá. Eu posso abrir MEI recebendo algum auxílio-doença do INSS? Então, aí depende de qual tipo de auxílio-doença. Se for o LOAS, não. Agora, se for aposentadoria, sim, normal. Porque a aposentadoria não é auxílio, né? Agora, o LOAS, não. O LOAS, ele é um auxílio-doença. A não ser que, eu sofri um acidente e consegui uma indenização do governo. Aí, não. Mas você pode abrir o MEI. Mas se você estiver recebendo LOAS, não. Que é o único auxílio, a não ser o Bolsa Família, que é um auxílio. Mas, assim, auxílio doença, o único que eu sei que você consegue por doença é o LOAS, né? Eu tinha até ela foi nossa acelerada no passado, ela tinha um problema, tipo, como é que fala? Encostada, né? Que a gente fala, por ter depressão, várias questões, assim, de saúde, aí recebia uma aposentadoria, e aí ela abriu um negócio de bolo, e aí ela ficou desesperada com medo de tentar fazer, caso descobrissem ela que ela ia perder esse auxílio do governo. Sim. Aqui, como é que a Ana falou? Ou para ver se foi desenquadrada, como vejo se já fui desenquadrada, ou posso parcelar aonde vejo. Tá, tu já falou, do site para busca. Aonde você vê que foi desenquadrada, eu vou entrar aqui e mostrar para vocês, porque é bem dificinho. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Para ver onde foi, se você foi desenquadrada ou não. Do MEI. Dá para ver, né? Esse aqui é o site do Simples Nacional. E aí, tem a opção aqui, ó, consultar Dance MEI. Desculpa, não é aqui. Consultar optantes do Simples Nacional esse MEI. Aí você vai vir aqui, digitar o seu CNPJ e consultar. Não pode ter ponto, nem traço e nem a barrinha lá. Tem que ser só o número. E aí você coloca consultar. E aí lá vai aparecer, né, se você é optante pelo MEI ou não. Tá? Optante seria devedora. Não, se você ainda está no CIMEI. Peraí, deixa eu pegar um CNPJ aqui. Eu vou pegar dessa minha cliente que eu já passei aqui. Peraí, deixa eu só anotar aqui o número para eu digitar aqui certinho. Gurias, enquanto isso, vão ali na nuvem de palavras e coloquem palavras maravilhosas para esta aula maravilhosa, para esta mulher maravilhosa, passando seu conhecimento. 1, 2, 3. É que essa cliente, ela não é mais MEI. Ela fechou o MEI dela. Mas, só para vocês terem uma noção, como aparece. Ó, tá vendo? Aqui aparece os dados, CNPJ, aqui, ó, situação atual, aqui, ó, situação atual. Situação atual no Simples Nacional, não optante pelo Simples Nacional. Situação no CIMEI. CIMEI é quem é MEI, tá? Simples Nacional, o MEI, ele sempre vai estar enquadrado no Simples Nacional. Mas a situação do CIMEI que você tem que se atentar, não enquadrado no CIMEI.
Então, quando está escrito aqui não enquadrado no CIMEI, é porque você não está mais no MEI. E aparece a data, tá? De quando a Receita te desenquadrou. No caso, mais informações, aqui dá detalhado. É que no caso dela, ela foi excluída porque ela cancelou ela fechou o MEI dela. Mas aí aparece, tá vendo? Data inicial, quando ela abriu a empresa, quando ela fechou a empresa. Excluída por ato administrativo praticado pela Receita Federal, porque ela mesma desenquadrou. Mas, quando aparece desenquadrado pelo ato administrativo, também é porque a Receita te desenquadrou. Então, você tem que ficar sempre atento a isso. Aí, você já sabe que você não está mais no meio. E quando aparece não enquadrado no Simples Nacional, você não é mais nem MEI, e nem Simples Nacional. Então, você já está como empresa de grande porte. Aí, você tem que fazer milhões de declarações, que aí você tem que contratar um contador para te ajudar. O ideal é até fechar a empresa. Regularizar e fechar a empresa. Mais alguma dúvida? As gurias estão te elogiando aqui, dizendo que a aula é excelente, esclarecedora, mas a gente quer palavrinhas nessa nuvem. Vamos lá. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci. Quem tem MEI pode perder Bolsa Família. Na verdade, não perde, mas tem que tomar muito cuidado com o faturamento. De imediato, não perde, tá? Mas fique atento ao faturamento. Gurias, vamos lá. A hora é agora de tirar dúvidas. Mais alguém? Thaisa, venha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Deixa eu te dizer, eu sou nutricionista, tenho ME, né? Estou com meu contador e tudo mais. Eu queria. E agora eu estou ingressando na fotografia também, estou fazendo alguns serviços e tudo mais. Eu consigo, dentro do meu ME, incluir essa parte de serviço da fotografia? Assim, ó. Conseguir, você consegue, mas um ramo é totalmente diferente do outro. Então, assim, possa ser que aí já é um caso à parte. A junta comercial possa barrar. Que vai falar, mas espera aí, você é nutricionista, mas você tira foto. Então, assim, o ramo de atividade é um pouquinho diferente. Se você assim, eu sou nutricionista, mas eu faço medicamentos. Aí é uma coisa assim mais parecida, sabe? No MEI já não tem isso. Você pode ser o que você quiser, entendeu? Você pode ser de lavadeira a manicure, a tudo o que você quiser junto. Mas no ME, a junta já é mais... você precisa ter um ramo. Né? É uma pena, porque né, nutricionista não pode ser ME. Não pode. Nutricionista não pode ser, fisioterapeuta não pode ser, MEI. Contador não pode ser MEI. Nesse caso, eu conseguiria ter o MEI, qual é? O ME e o MEI, não. E aí, o que eu faço? Porque na hora que você for abrir o MEI, tentar abrir o MEI, ele vai falar, esse CPF já contém um CNPJ. E aí, o que eu faço? Eu tenho que criar um outro MEI? Tem que criar outra empresa, um outro ME. Um outro ME? Mas assim, conversa com o seu contador e verifica com ele a possibilidade de incluir esse KNAI. Assim, a junta pode ser que barre, mas às vezes acontece deles permitirem. É porque o ramo é muito diferente. É que quando você vira ME, você tem que ter um ramo, né? O que você faz. É diferente do MEI, que você pode ser livre. Agora, o ME, ele já é mais moldadinho ali, né? Sim, por que eu fui escolher? Não é fácil. Então, assim, aí... Mas, às vezes, pode ser que tenha essa possibilidade de a junta comercial aceitar. Que aí já não é mais a receita, né? É a junta. E aí tem a regrinha, né? De você ter um ramo, de você seguir um nicho, né? Ali certinho. E agora, aí, deixa eu trazer um ponto aqui, aconteceu comigo uma situação, tá?
Eu abri minha empresa em 2018, com um contador na época que eu trabalhava numa clínica que só podia ser MI. Aí eu fui lá, abri, né, um CNPJ e tal. E aí, eu não sabia, eu descobri ano passado que tinha que pagar o TFE. Sim. Menina, eu tô até hoje pagando essa dívida. Sim. MEI não paga TFE. MEI não é obrigatório, mas ME é. O Parte que contador, você tem ME, você paga. o contador nunca tinha me enviado esse boleto. Na verdade, não, a gente não envia. O próprio Estado, você é de São Paulo? Próprio Estado, eu acho que no Rio não tem. Acho que só existe isso aqui em São Paulo. Eu não sei se é. Eu acho que é só. É como se fosse um imposto. É como se fosse o IPTU da sua empresa. Então, todo mês de julho você tem que pagar. E o próprio Estado que manda para o endereço cadastrado. Então, se o seu endereço não está atualizado, e claro que existe o extravio de correspondência, né? Então, é sempre ficar de olho e atento, porque no mês de julho você tem que pagar o TFE. Então, aí o contador tem que sempre perguntar, né? E você recebeu o TFE? Ai, não recebi. Então, ele vai lá e emite a segunda via. Sim. E aí eu tenho uma outra pergunta. Eu atendo online. E aí, na época, eu estava em São Paulo. Eu estou hoje no interior. Tem algo que eu possa fazer para, por exemplo, transferir para minha cidade? Isso? O TFE, mas ao interior de São Paulo, você tá? Uhum. Você tem que, na verdade, você vai ter que mudar o endereço no seu contrato social, sua razão social. Sim. Porque, na verdade, eles mandam para o endereço cadastrado na junta comercial ou na inscrição estadual e municipal. Sim. Porque o TFE, ele é do estado, né? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Então, quem manda... Então, se o seu endereço estiver aqui de São Paulo mesmo, capital, ele vai mandar naquele endereço. Agora, se você fazer a atualização cadastral, atualizando tanto no estado quanto no município, eles vão enviar pelo seu. Mas você também pode entrar pelo site, só que aí você precisa de certificado digital. Eu tenho. É bem complicadinho entrar sem o certificado digital. E aí, entrando nesse ponto, não sei se eu estou te abusando de tanta coisa que eu te perguntei. Você me fala, tá? Eu mesma consigo fazer essa mudança ou é só o contador que consegue fazer essa mudança? Na junta comercial, você consegue fazer a mudança cadastral, só que você precisa saber o passo a passo de tudo. Porque assim, você vai ter que entrar no Redesim, fazer a mudança na Receita Federal, fazer a mudança na junta comercial, entregar. Se você tem o certificado de ECPF, você consegue fazer tudo digital. Se você não tem o seu ECPF, se só tem o CNPJ, você tem que fazer tudo presencial. Aí você tem que ir na junta comercial, levar a documentação toda e depois ir buscar, depois fazer a atualização no estado e na prefeitura, no município e na prefeitura. Eu já me perdi. Então, mas se eu tiver o CPF, isso. O CPF você consegue fazer pelo Redesim, a mudança virtual. Você não precisa nem ir na junta comercial. Só que você tem que entrar no Redesim, SP, Peraí. fazer a atualização por lá. Redesim, SP, isso. Redesim. Porque existe a Redesim nacional, né, que é onde você consegue abrir o CNPJ pela Receita Federal, e cada estado tem o seu Redesim. Então, Redesim SP é de São Paulo, Redesim RJ é do Rio de Janeiro, Porto Alegre, acho que é agora eu não lembro. Mas, enfim, é a sigla, né, de cada estado, você coloca lá. Olha. Cada estado tem o seu Redesim próprio. Aí lá você consegue fazer a atualização na junta comercial do seu estado, no município, no seu estado e no município. A inscrição estadual e a inscrição municipal. Entendi. Cada estado. Entendido. Mesmo eu atendendo online, eu não teria algo que, assim, eu não preciso mais pagar o tal do TFE. Não, o TFE é obrigatório, independente se você tem estabelecimento, não.
partir do momento que você virou ME, você paga o TFE, é uma taxa de fiscalização de estabelecimento. Independente se você tem ele ou não, você paga. Estado de São Paulo que cobra. Eu não sei se no Rio cobra. Eu não tenho muito cliente ME do Rio, de outro estado. Então, eu tenho mais de São Paulo. Então, São Paulo eu sei que paga. Entendi. Tá certo. Muito obrigada. Maravilhosa demais. E que olha, é muito complexo esse assunto. Gente do céu. Mas foi maravilhosa, é fantástico. Obrigada. Alguém mais? Tinha alguém de mãozinha levantada. Alguém, gurias? Que eu perdi? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que eu não falei também? Gente, falar sobre MEI é muito complexo, porque é muita coisa para falar. A Elaine tinha levantado e baixou. Não quer não. Ficou tímida, Elaine, não quer mais falar com a gente. Outra coisa também, quem é MEI, você pode baixar o aplicativo, tá, gente? Do MEI lá e gerar mensalmente o DAS pelo aplicativo. Tem essa possibilidade também. Ah, sobre a Bolsa Família, tá bom. Sabe que ano passado, Lohane, eu queria muito abrir o CNPJ da ONG, né, aqui. E o meu contador, que é meu contador há anos, disse que eu não poderia ter uma ONG no meu CNPJ, já que eu era MEI. Sim. E aí eu consegui falar com uma outra contadora especialista no terceiro setor, que disse que sim, eu poderia ter daí um CNPJ de ONG, e aí eu consegui fazer, graças a Deus, a uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento nessa área, porque é muito específico também, né? É que, na verdade, assim, a ONG, por mais que é um CNPJ, é que nem instituição religiosa, né? Ou igreja, centro, os espíritos, são empresas sem fins lucrativos. Então, você até consegue abrir. Só que, vamos supor, se você tem a ONG e você vai abrir o MEI, você não consegue. Uhum. Agora, se você tem um MEI e você abre uma ONG, assim, é arriscado, mas você consegue, entendeu? Porque é uma empresa sem fins lucrativos, é diferente de uma empresa que você vai realmente receber dinheiro por ela. Mas daí é que louco, né? Porque assim, eu preciso trabalhar e eu preciso ter a ONG sem ganhar por ela. Sim. Daí fica confuso. Tá, a Margarete vai colocar o telefone para carregar, muito bom. Bom, gurias, então acho que era isso, já sugamos o conhecimento desta mulher. Se mais alguém tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram da Lohane e pergunta para ela. Por favor, vão ali na nuvem de palavras também, coloquem suas palavrinhas ali. Façam um vídeo também para falar sobre essa mentoria, isso é muito legal, porque depois aparece lá no perfil do Instituto, né, a carinha da Lohane e também vocês falando sobre o quanto foi importante essa aula dela, tá bom? Eu sei que tem muitos certificados brotando aí nessa última semana, estamos chegando no final da nossa jornada 2025, infelizmente, mas a gente espera ver todas vocês novamente no próximo ano, porque vamos trazer outras mentorias e mais alguns assuntos diferentes aí. Setembro agora, a gente continua com as mentorias, a jornada finaliza, vocês ainda têm um tempinho para assistir as aulas, mas teremos algumas mentorias com assuntos bem legais, como, por exemplo, para as 40 mais aí, ó, para falar de... esqueci até a palavra, fiquei nervosa agora. Como é que é o nome do negócio, gente? Me ajuda? Climatéria. Menopausa, obrigada, viu? Já perde a memória antes. Vamos falar de menopausa, vamos falar de endometriose, que é uma coisa que eu também tenho, tudo eu tenho. Vamos falar sobre... Vai ter uma mentoria muito legal com a Tati Moraes, que é uma moça que foi moradora de rua, e agora ela estava onde? Em Paris, dando palestra. Mas eu não vou contar a história dela, vamos deixar que ela se conte. Vamos ter advogada falando dos direitos de mulheres, vamos ter outras histórias de mulheres incríveis, tá? Então,
permaneça conosco agora, nesse próximo mês aí, que a gente vai ter muitas histórias legais para contar. Então, um beijo grande. Lohane, muito obrigada aí por ter aceitado. Eu que agradeço. E a gente vai ter uma mentoria com todas as educadoras, que são as nossas cases de sucesso. Nelly, vai contar um pouquinho da sua história, quem você era antes da jornada, quem você se tornou aí neste caminho, porque a Lohane também foi nossa acelerada. Ano passado ela ganhou até prêmio, agora ela está aí como educadora. Então, você que está nos assistindo, talvez possa ser uma educadora no ano que vem. Um beijo grande, gurias. Boa noite. Muito obrigada, meninas. Mentoria de novo. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. Bom descanso. Boa noite, Beijo, minhas maravilhosas. lindas. Bom descanso. Até amanhã. Amanhã tem aula. Mentoria novamente. Tchau, boa noite, tchau. Tchau.
Oxe. Quem tá falando? Entendi nada.